Pronto. Muito bem, Joãozinho aí fez o arranjo, né, Joãozinho? Fez todo esse arranjo aí. E parece que já tem tem um outro projeto, né, Joãozinho? Se quiser falar um pouquinho aí, qual é a música e convidar também os irmãos que quiserem participar desse projeto, desse coral virtual, né? Diga aí, Joãozinho. Então, tem, sim, rapaz. Projeto, a cabeça aqui fica a milhão, projetando as coisas. O que falta muitas vezes, pessoas que apostem na ideia. Mas já, de antemão, já estou convidando aí aos interessados que quiserem participar do próximo, só entrar no PV comigo, no privado, no WhatsApp, e a gente faz. Pronto. Já tem a música em mente já ou... Tô decidindo ainda entre algumas. Pronto, eu tô ansioso para ver o próximo aí, tô ansioso aí, vamos ver. Quem sabe podia filmar algum intérprete em Linux também, né? Fazia também essa parte. Pronto. Então, posso pegar o apoio do Everaldo aí, descobrir que ele é um cara expert no assunto, né? Então... Pronto. Pronto, muito bem. Pronto, o pastor de moto quer ouvir de novo no final do culto. Pronto, no final do culto a gente coloca a música de novo. Muito bem. Vamos ter um devocional da palavra do nosso Deus. O tema que eu quero compartilhar com vocês hoje, deixa eu ver aqui. Pronto. Por que você não pode ver os seus maiores defeitos? É um tema, acho que super relevante e importante para a nossa vida cristã. Foi um artigo que eu li de um autor que eu gosto muito, chamado Tim Keller. Está no site a qual ele participa, que é Coalizão pelo Evangelho. Se você quer ver esse artigo na íntegra, pode ler, entra lá. Se quiser o link, eu te mando no privado, tá bom? E tem esse e outros artigos de vários autores cristãos de renome e de muita sabedoria.
E esse foi um dos artigos que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu li, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Por que você não pode ver os seus maiores defeitos? É um texto, Mateus capítulo 7, versículos 3 a 5. Esse versículo diz assim: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não dá conta, ou não se dá conta da viga que está no seu olho? Como você pode dizer a seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Esse versículo ele é muito usado por pessoas que às vezes tentam encobrir suas próprias falhas e tal. Eu não sou julgado, ninguém pode me julgar, seu problema é maior e tal. Não é esse o propósito a qual Jesus mencionou esse texto, né? O propósito é a importância de olhar para os nossos erros. E ele faz uma comparação com os nossos erros e os erros dos outros. Para os outros, ele coloca o cisco. E para nós, uma viga, né? Viga, você que já trabalha na área de construção, sabe muito bem que é um pedaço muito grande de madeira, né? Alguns usam como concreto também na nossa época, viga. E cisco é aquela coisinha que dá no olho, né? Que não te faz enxergar, um vento e tal. Então você vê as proporções. Então, por que do outro é um ciscozinho, bem pequenininho, sendo que o seu é um grande problema, mas você não consegue ver. Você vê o do outro. O do seu próprio, que é bem maior, você não consegue enxergar. Por que isso acontece? Por que é mais fácil você enxergar um cisco do que uma viga, sendo que o lógico seria mais fácil enxergar a viga do que o cisco? Não é? Então, por que isso acontece? Qual é o motivo que muitas vezes, muitos de nós conseguimos olhar uma coisa tão pequena nos outros, mas algo que está tão grande em nós, nós não conseguimos enxergar. Devemos estar em consideração que, sem um profundo conhecimento do Evangelho, nós olhamos para as coisas boas como, por exemplo, aprovação em relacionamentos humanos, o exercício do poder e realização, o controle do nosso ambiente e a autodisciplina, o gozo de conforto, privacidade, prazer, e as transformamos em pequenas ou pseudos salvações. Quando fala-se de erros próprios, erros pessoais, devemos colocar em consideração também aquelas situações ou aquelas atitudes que nós temos que, evidentemente, não são erros em si, mas podem se tornar grandes problemas na nossa vida, né? Aquilo que nós fazemos de bom, aquilo que nós fazemos assim, que é útil, que é aprovado por nossa sociedade e tal, pode se tornar aquilo que é o nosso Salvador. Aquilo que você gosta, aquilo que você curte muito na sua vida, que em si não é pecado, mas pode se tornar o seu salvador, um relacionamento, você se prender a tal relacionamento achando que ele é o salvador da sua vida. São coisas que parecem que são lícitas, ou são, melhor dizendo, são lícitas, mas que pode não conver depois, né? Ou pode se transformar num grande problema. Isso também é um erro a qual Jesus Cristo está combatendo aos hipócritas, aos fariseus. Estavam fazendo coisas boas, como, por exemplo, ofertar, mas ao ofertar, eles estavam usando esse momento de oferta para, vamos dizer assim, para se amostrar ou para dizer aos outros que, olha, eu dou oferta e você não. Eles oravam em praças públicas, orar não é pecado, obviamente, mas faziam das suas próprias orações um pecado, que era um meio de se auto-expor, se autogloriar ou de intimidar os outros, dizendo que eu oro e vocês não. Então, uma coisa boa que poderia se transformar num erro tão grave ou a sua própria salvação, se dependesse disso. Então, Jesus é bem cirúrgico
ao falar, olha, você está tão preocupado com o problema dos outros e esquece que o seu é muito maior. Então, por que a gente não consegue olhar para os nossos problemas, os nossos erros, sendo que é considerado uma viga, algo muito grande, e estamos tão preocupados, ou conseguimos olhar, conseguimos enxergar a viga que está no olho do outro, ou melhor dizendo, o cisco que está no olho do outro irmão. Primeiro, saiba que as suas piores falhas de caráter são aquelas que você menos enxerga, tá? Algo a considerar. Por definição, os pecados aos quais você está mais cego, pelos quais você mais se desculpa e que você geralmente tenta minimizar, são os que mais lhe têm nas garras. Ou seja, se você tem um erro e você fica vamos dizer assim, se dando autodesculpas, olha, eu sou assim, mas é porque fui criado assim. Eu sou assim, eu tenho um temperamento explosivo por causa... Eu me iro com tanta facilidade, aí dá os seus motivos, as suas desculpas e tal. Não, eu sei que eu estou errado, mas eu sou assim porque fui criado assim, ou porque aconteceu isso, ou porque... Enfim, quando você vê que você está dando muitas desculpas pelos seus próprios erros e tentando sua consciência, ou até mesmo para outra pessoa, tentando desculpar, ou tentando minimizar muito os erros, então entenda-se que é algo muito grave que você tem que resolver. Tem que tratar. É algo que você tem que resolver na sua vida. Então, se você tem esse hábito, ou se eu tenho esse hábito de ficar minimizando os meus erros, dando desculpas, é algo muito sério a qual você tem que tratar e a qual você tem que resolver. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para... Muda aqui no... Pronto. Acho que não é isso. Deixa eu ver só um minutinho. Não estou conseguindo achar o áudio que... É quem? Pronto, achei. Não. Vamos ver. Pronto, achei. Pronto, agora vai. Muito bem, então pense nisso, reflita isso na sua vida. Uma outra maneira também de escondermos nossos defeitos é olharmos para os lugares em que nosso temperamento natural se assemelha a um fruto espiritual. Por exemplo, tem áreas na sua vida que você faz bem. Então, você esconde os seus defeitos. Não, eu sou uma pessoa que tem muito... Eu iro muito fácil e tal, eu não consigo controlar a minha ira, mas eu sou uma boa pessoa, eu tenho talentos. Ou seja, a gente pega o que a gente tem de melhor e que se assemelha a um fruto espiritual e tenta colocar em evidência, e os nossos defeitos a gente vai diminuindo, vai deixando de lado e tal. Isso é sério, isso é grave, né? Por exemplo, tem pessoas que têm uma personalidade de autodisciplina, mas a disciplina é fantástica, né? Em disciplina eu não sou muito bom, né? Comecei a fazer academia e essa quarentena aí chegou e parei tudo, não estou fazendo mais nada, nem caminhando mais. É a minha disciplina, né? Então, e tem pessoas que são bem disciplinadas, são bem cuidadosas e tal, e isso fazem com que elas leiam a Bíblia melhor, faz com que elas tenham um momento de oração e tal, porque são bem disciplinadas. Então, eu sou assim, eu sou errado nessa área, mas eu leio a Bíblia todo dia, eu sou disciplinado, todo dia, tal hora, eu tô lendo a Bíblia. Então, você está entendendo quando isso acontece? Quando você coloca coisas boas que você faz em evidência e vai deixando os defeitos de lado. Isso é você ter um problema grande para resolver, um problema enorme que tem que ser resolvido, mas você fica dizendo, não, vai deixando para lá, porque eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo e tal.
e esquece de resolver a viga que está na sua vida. Então, e terceiro, nós damos crédito para essas coisas, mas na verdade não estamos crescendo espiritualmente. A falta de outros frutos mostra que uma mudança real e sobrenatural de caráter não está acontecendo. É aquilo que eu acabei de dizer. Você está tão focado no que você faz bem, tá, beleza. Mas tem coisas que você precisa mudar. Isso você não vai ter crescimento espiritual. Você não vai estar resolvendo problemas importantes que têm que ser resolvidos na sua vida. Então, por isso que é mais fácil eu ficar olhando o problema dos outros. Segundo, lembre-se que você não se conscientizará de suas maiores falhas apenas se informando delas. Você precisa enxergá-las. Apenas se informar, apenas saber, eu tenho problema, só se informar, não, você precisa de fato enxergar e fazer essa comparação bem rápido. Enxergar algo mais profundo, é você ter a consideração ou a certeza que você precisa mudar e você, eu sei que eu estou errado, eu vou permanecer assim, dou aquelas desculpas e tal, então você apenas está informado. Mas quando você vê a real necessidade de mudança, é que você conseguiu enxergar de fato qual é o seu problema e aquilo que precisa ser mudado. Então, quais são as duas maneiras de vermos, de enxergarmos os nossos pecados e falhas mais claramente? Primeiro, o sofrimento ele é a academia de Deus. Ele revela as nossas fraquezas espirituais, assim como um treino revela as nossas debilidades físicas. Então, o sofrimento, às vezes, Deus permite em nossas vidas para mostrar em que área nós precisamos mudar. Então, quando algo ruim acontece, é o que a gente está vendo, né, nessa questão da pandemia, um sofrimento para muitos de nós, é uma oportunidade que Deus nos está dando para colocar em evidência aquilo que nós precisamos mudar, né? E é isso que está acontecendo, e a gente pode perceber de uma maneira bem clara em nossas vidas, nossos hábitos mudaram, a nossa maneira de ser... estamos aqui de quarentena, ou alguns estão com dificuldades, passando por sofrimento, até por doenças e tal. Então, é a oportunidade que temos de conhecer os nossos erros e ver o que nós precisamos mudar. Então, as dificuldades afloram, de fato, quem nós somos, né? Então, o sofrimento é uma oportunidade que temos de mudança, né? De ver o que precisamos mudar. Também, modelos cristãos, né? Não é modelo de roupa e passarela, não. Modelos cristãos, pessoas que têm um certo comportamento como Cristo, né? Às vezes, a melhor compreensão se dá quando você é trazido para perto de uma pessoa que está vivendo como você deveria estar vivendo. Nós aprendemos muito vendo, né? Nós aprendemos muito analisando e pelo exemplo, né? Posso dar várias aulas aqui e tal, mas se não tiver o exemplo, não tem muito aprendizado. Então, o exemplo. Então, modelos cristãos é muito importante para enxergarmos os nossos erros mais claramente. O telefone do pastor Everal está tocando aqui. Pronto. Liga aí, pastor Everal. Muito bem. Terceiro, esteja disposto a ouvir críticas ou ouvir repreensões e críticas dos outros. É duro, né? Você ouvir uma repreensão, você ouvir uma crítica. Não é bom, né? Saber que você precisa de mudança. Tenha esse hábito, né? E como é que eu faço isso? Como é que eu aprendo isso? Convide alguns outros crentes em que você confie e dê-lhe uma espécie de carta branca para falar-lhe sobre onde você precisa crescer, né? Veja, né? Veja alguém de confiança que lhe dê uma oportunidade de trazer de modo sincero. Rapaz, você precisa nessa área e tal. Pergunte, questione, se abra, né, para pessoas de confiança e veja que área que você precisa crescer e desenvolver. Também aprenda como lucrar com a crítica
mesmo quando feita por pessoas que são mal intencionadas ou a quem você não respeita, né? Então, saiba lidar com essa crítica, né? Às vezes, as críticas destrutivas, né? Que ela, com uma intenção, tenta te destruir. Veja o que você pode pegar de bom, né? E pode ter um aspecto de verdade naquilo, né? Veja o que você pode aprender de bom e pegue, lucre e veja o que você precisa mudar. Então, para finalizar, esteja aberto a conselhos. Temos 3 versículos bíblicos que nos ajudam a isso. Hebreus 3:13. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Provérbios 15:22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Provérbios 28:26. Quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo, né? Então, ouça conselhos, tenha alguém experiente a quem você possa recorrer, esteja aberto, ouvindo, aproveitando das críticas, não esteja tão preocupado assim em ficar fiscalizando a vida dos outros, comece a olhar para dentro de si também, né? E veja como é que está a sua vida, esteja aberto para ouvir a voz do Senhor nos momentos de sofrimento. Ou seja, a nossa vida não é feita sozinho. A gente está passando por isolamento, mas não somos e não devemos estar isolados uns dos outros. Ninguém cresce só. Crescemos quando há comunidade, crescemos quando há grupo. E esses 3 versículos mostram claramente isso. Ninguém é bem-sucedido na sua vida como um todo sozinho ou por si só. Precisamos uns dos outros. Precisamos ouvir, precisamos crescer, precisamos aprender uns com os outros. Então, tá aí essa lição. Gostaria que você refletisse sobre isso, você pensasse em começar a olhar para dentro de si e ver as áreas a qual você precisa de ajuda e começar a procurar em Deus, na sua igreja, seja em nós, né? Estamos aqui como igreja, na palavra de Deus e tendo modelos de cristãos a qual você deve imitar e qual você deve seguir, tá bom? Tá aí a palavra de Deus para hoje à noite, tá? A gente vai ter o nosso momento de oração, nosso momento intercessório. Se você tem algum motivo ou algum pedido de oração, você não precisa expor, a gente vai fazer como fazemos lá na igreja. Você, em vez de você vir à frente, que eu não vou pedir, é óbvio, mas você pode indicar que você gostaria que Deus, né, abençoasse determinada área ou tivesse algum motivo de gratidão. Você pode ou levantar a sua mão ou você pode colocar o emoji, né, como a gente faz aí, e eu quero convidar o pastor Timóteo para orar com você e orar por você, tá bom? Então, se você gostaria de pedir ou ter um agradecimento e tal, você pode indicar isso e o pastor Timóteo pode abrir o seu áudio e eu quero convidar para fazer essa oração. Dá só um momento aqui para olhar o rosto de cada um. Ok, podemos orar. Nosso Deus e nosso Pai, te damos graças pelo culto hoje à noite, o encontro que tivemos como
Tem sido tão bom ver os nossos irmãos e irmãs surdos, seus rostos, seu ânimo, os seus testemunhos. Damos graças pelo pastor Everaldo, que trabalha com estes irmãos e amigos, pelo seu esforço, pela sua paciência, pelo seu know-how, pela sua família que o acompanha e ajuda, pelas meninas. Damos graças por ter tido essa oportunidade hoje à noite específica de estarmos juntos através da tecnologia. Como tem sido tão bom, como isso tem nos animado. Também colocamos perante Ti, ó Deus, os pedidos e os agradecimentos dos irmãos e dos amigos que têm colocado ou estão colocando perante Ti. Tu conhece o coração e a vida de cada um de nós. Damos graças pelo fato que Tu nos ama, que é o melhor para cada um de nós, que o Seu desejo é ver nós crescermos na Tua palavra, no Teu entendimento, e se desenvolver cada vez mais nessa jornada da vida cristã. Damos graças por esta igreja, o que ela prega, o que ela ensina, pelo pastor Valdir, esforço, talento que ele tem, que tu tens dado a ele de expor a palavra de uma forma prática, de uma forma direta. Hoje à noite tem sido mais outro exemplo daquilo que a gente precisa aplicar na nossa própria vida. Que cada um de nós possamos enxergar no nosso próprio olho, na nossa própria vida, algo que está impedindo o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento. Também, ó Deus, dê a cada um de nós um irmão de confiança que pode nos mostrar onde há esta viga na nossa própria vida. Que esta pessoa possa nos ajudar, nos animar e possa orar por nós, para que essa viga cada vez mais se diminua em tamanho e em influência na nossa própria vida. Entregamos cada irmão nas Tuas mãos para cuidar da Tua igreja tão querida. Oro isso, peço isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Timóteo. Vamos concluir cantando música Castelo Forte é o Nosso Deus. Sim, Júlio. Pastor Valdir, tem um tempinho? Sim. Vou ser breve. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos os irmãos aí, os ouvintes, os nossos irmãos surdos, né? Saudade aí dos irmãos. Tempo que a gente não vê. Parabenizar aí pela condução dos cultos online, pelo empenho que o senhor está tendo aí, buscando sempre, está sempre inovando. Pastor Timóteo, Joãozinho e pastor Everaldo, pelo trabalho que vem conduzindo aí em frente aos irmãos surdos, né? Então, todos aí de parabéns. Queria comunicar também à igreja, pastor. Minha filha, a Ingrid, ela testou positivo do Covid. Ela fez exame e deu positivo. Ela começou a sentir os sintomas na sexta-feira, dia 3. Fez exame agora essa semana. Mas está tudo bem, ela está em casa. Está se recuperando. Não teve nada assim de grave. Só falta do paladar, né? Olfato, mas teve dor de cabeça também, mas tá, graças a Deus, tudo bem. A Isla apareceu alguns sintomas, ela também ficou de quarentena, submeteu o exame, não saiu resultado ainda, mas também tá em casa e tá tranquila. A gente sempre tá falando com elas aqui durante o dia, pelo WhatsApp, a gente faz chamada de vídeo. E pedir aos irmãos, à igreja, né? Oração por elas, que tem uma boa recuperação. E
Que Nosso Senhor nos dê força toda, sabedoria para a gente sair dessa, vamos dizer assim, dessa enfermidade, né? Obrigado aí pelo espaço e boa noite a todos. Então, coloque nas suas orações as filhas do irmão Júlio, tá bom? E vou colocar lá no grupo de oração da igreja também. Ok, então vamos encerrar cantando Castelo Forte, né? O Joãozinho preparou essa música. Quem que vai ser o intérprete? A Célia vai ser a intérprete. E logo após a música, a gente despede. Vou colocar aqui. Um minutinho. Pronto, é todo mundo. 5 minutos. A gente só vai cantar as 2 estrofes, porque só temos 5 minutos. Mas se você quiser acessar essa música por completo, é só entrar no canal da igreja, que lá tem essa música por completo. Pode ser, Joãozinho? Pronto, acho que pode. Sim, pode sim, claro. Pronto. Então vamos lá. Eu queria dar boa noite a todos, boa noite a todos os surdos e a toda a igreja. Que Deus abençoe, que a graça e a paz de Jesus esteja com todos durante a semana. Tchau, tchau.